tá, pessoal? Esse livro é bem legal. Palestina, um século de guerra e resistência. Deixa eu colocar aqui para vocês grande. E esse aqui é o historiador americano-palestino, autor desse livro, Rashid Khalid. Eu amei encontrar esse livro, porque é bem interessante. A família dele, desse historiador, pesquisador, ele é professor universitário também. Ele já está bem idoso, né? Porque ele nasceu ali, eu acho que foi em 1948. Então ele já está bem idoso, mas ele desenvolveu uma vasta pesquisa, mesmo porque a família dele veio ali de Jerusalém, e ele teve muitos familiares importantes em Jerusalém, inclusive um trisavô dele, que foi prefeito durante uma década ali de Jerusalém, um homem extremamente culto, intelectual, que tinha uma biblioteca, inclusive ainda hoje essa biblioteca está lá. Então ele fez uma vasta pesquisa, ele colheu muito documento. Tem uma carta aqui nesse livro, até endereçada ao propagador do sionismo, o Theodor Herzl, falando da problemática de colonizar a Palestina, né? Enfim, tem muito documento importante, tudo isso que ele coletou lá nessa biblioteca da família dele, em Jerusalém, né? Então, esse livro é bem completo, tá, pessoal? É Rashid Khalid, Palestina, um século de guerra e resistência, de 1917 até 2017. Esse livro eu coloquei nos grupos de arqueologia, tá, pessoal? Tá na biblioteca do grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo da live, tá? Então, essa obra aqui que eu quero indicar também a vocês, desse historiador americano-palestino, o Rashid Ismail Khalid, ele é um historiador palestino-americano, que pesquisa ali a história do Médio Oriente, do Sudoeste da Ásia. E ele, inclusive, pessoal, ele ocupa a cadeira que era do professor Eduardo Said. Eduardo Said é outro historiador, escritor importante, né? E eu já indiquei livros dele aqui em lives e vídeos sobre Palestina. Estou sempre a indicar, né, o professor Eduardo Said. Então, ele ocupa a cadeira, professor Eduardo Said, de Estudos Árabes Modernos, na Universidade Columbia. E ele atuou também como editor do Jornal de Estudos da Palestina, de 2002 até 2020, quando ele se tornou ali coeditor. E ele é historiador, escritor, professor universitário e cientista político, tá, pessoal? Então, você vê que é uma pessoa bastante renomada, né? Escreveu várias obras, né? Muitos artigos, é um grande acadêmico, né? Ele é autor de vários livros, incluindo A Guerra dos 100 Anos na Palestina e a Identidade Palestiniana, a Construção da Consciência Nacional Moderna. Ele é autor dessa obra também. É outra grande obra que eu pretendo depois trazer aqui para a gente trabalhar ela, né? E ele atuou como presidente da Associação de Estudos do Oriente Médio e lecionou ali também na Universidade Libanesa, na Universidade Americana de Beirute, na Universidade de Georgetown e na Universidade de Chicago, né? E ele nasceu ali, como eu falei, em 1948, né? E tem 76 anos, né? Ele mora atualmente em Nova York, tá, pessoal? E no início da década ali de 90, né, de 1990, o Rashid Khalid, ele morou em Jerusalém por vários meses. Ele morou um tempinho em Jerusalém, foi justamente o tempo que ele usou para investigar muitas questões envolvendo a família dele, muita documentação que a própria família dele tinha preservado sobre toda essa história da Palestina, a invasão sionista na região. Então ele fez ele reúne aí uma baita documentação nesses livros dele, nessas obras dele. São obras acadêmicas documentadas, né? Então não tem como, é antissemitismo, né? O pessoal que não sabe o que é antissemitismo, né? Que não tem nada a ver com antisionismo. Aqui a gente é antisionista, tá? De fato, mesmo porque os árabes e palestinos são, segundo essa classificação, eles são semitas também, né? Então, o Rashid Khalid, ele morou ali vários meses em Jerusalém por um ano, né? E fazendo ali pesquisas nas bibliotecas particulares de algumas das famílias mais antigas da cidade, inclusive a família dele,
né, que é uma das famílias mais antigas da região, bem tradicional. Nele, pessoas da família dele tiveram cargos políticos importantes ali durante o Império Otomano, e foram vários grandes intelectuais na família dele, né? Então ele teve muito acesso, né, a documentos importantes. O trisavô dele que fundou uma biblioteca em Jerusalém, uma das bibliotecas pertencia ao trisavô dele. Então tem uma série de questões aí que foi importante, né? E ele coloca tudo isso na pesquisa dele, né? E ele ficou logo abaixo ali na rua Bab, ele cita no livro, né? Bab al-Silsila, que ficava ali o prédio principal dessa biblioteca. Inclusive a biblioteca tem o nome da família dele, Biblioteca Khalid, que foi fundada ali, acho que foi 1899 pelo avô dele, né, Haj Hagib al-Khalid, né, com uma herança, o avô dele fundou com a herança que recebeu da sua mãe. Então a biblioteca, essa biblioteca da família dele, abriga ali mais de 1.200 manuscritos, principalmente em árabe, alguns em persa também, e também em turco otomano, né? Conseguiu baixar, legal. Eu postei nos meus grupos de arqueologia, legal. É um livro bem complexo, eu quero trabalhar bastante ele aqui. Estou indicando pela primeira vez hoje, né? Mas é um livro bem importante, né? Infelizmente, Maria, a grande maioria, infelizmente, né? Tem aqueles que se colocam contra, né? Esses judeus antisionistas, eu sempre digo, eles são muito importantes, porque eles podem mudar essa realidade. Se eles se unirem, eles podem mudar essa realidade, porque vai acabar sobrando para eles, né? Pode não ser agora, mas no futuro, quem sabe, no futuro próximo, isso vai acabar respingando no judaísmo como um todo. Mais uma vez, né, os judeus sendo usados, né? Assim, é triste pelo sionismo, que usa os judeus, né? Maria, boa noite. Ah, legal. Legal. Que bom que dá para encontrar, né? Eu encontrei, eu baixei o livro, né, em PDF. Eu gosto muito de ler PDF. E eu tenho no tablet uma biblioteca, né, arquivos. E aí, para mim, tá tranquilo, né? Eu me acostumei já. Às vezes eu até prefiro o livro em PDF ou no formato Kindle, porque às vezes você viaja e você quer levar alguns livros, né? E você levando um tabletzinho fininho, né, na bolsa, é melhor do que levar vários livros. Mas eu sei que o pessoal muita gente gosta de folhear, né? Também tem isso. Mas esse livro, ele é bem documentado, tá, pessoal? Então, essa biblioteca da família dele abriga ali mais de 1.200 manuscritos, principalmente em árabe, como eu falei, alguns em persa, em turco otomano, sendo ali o mais antigo do início do século XI, né? Então, contando ali com cerca de 2.000 livros árabes do século XIX também, e muitos documentos, né, documentos diversos da família. Essa coleção é uma das mais extensas em toda a Palestina, né, que ainda se encontra ali nas mãos dos proprietários originais, né? Não foi destruído, porque o sionismo conseguiu destruir muita coisa, né, gente? Eles destruíram muita documentação, sítios arqueológicos importantes, inclusive nesse conflito atual, eu já mostrei em live, né, vários sítios arqueológicos importantes foram destruídos. É isso, faz parte do apagamento histórico e arqueológico promovido por essas pessoas, né, para que eles possam colocar a história deles ali por cima, como se realmente não tivesse havido ali Palestina, nada, né, povo palestino, é um apagamento realmente. E aí, pessoal, foi nessa biblioteca da família dele que ele analisou todos esses manuscritos, toda essa documentação, coletando muitos dados importantes para desenvolver essa pesquisa dele. Aqui na direita é a foto dele, né, uma imagem dele, só que ele já está bem mais senhor, né, hoje ele está com 76 anos, e um dos livros, ele tem vários livros maravilhosos, né, aqui é apenas um, eu acho que vou mostrar outro livro
dele também que eu coloquei aqui nos slides, mas esse é um dos principais, tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais, que o trisavô dele, esqueci aqui. Nessa foto aqui a gente tem o trisavô de Rashid Khalid, né? Na verdade, tio trisavô, que ele chama, né? Que foi um intelectual muito importante. Aqui na esquerda eu botei só alguns tópicos para vocês verem que o livro aborda, tá? Tem várias declarações de guerra aí, né? A primeira declaração de guerra, a segunda, terceira, então ele mostra detalhes de tudo isso, né? Nesse livro, né? Um século de guerra ali. Então ele vai mostrar muita documentação. E aqui um parente dele muito importante, né? É o Yusuf Dia, né? Yusuf Dia. Então esse senhor, ele teve uma formação ampla. Ele ocupou diversos cargos importantes, como funcionário do governo otomano ali na região de Jerusalém, tradutor no Ministério das Relações Exteriores. Ele foi cônsul no porto russo de Poti, no Mar Negro, né? Ele foi governador de distritos no Kurdistão, no Líbano, na Palestina e na Síria. Olha só. E foi prefeito de Jerusalém por quase uma década, né? Ele estudou vários idiomas, né? Ele se dedicou a estudos islâmicos, realmente, né? Era um profundo intelectual. E por quase uma década ele foi ali prefeito de Jerusalém, né? Inclusive com períodos ali como professor na Royal Imperial University em Viena. Ele foi em Viena que ele conheceu Theodor Herzl, o propagador aí dessa doutrina sionista, né? Então, ele se correspondeu com ele, inclusive, eu vou mostrar aqui uma carta dele, que ele enviou, né, para ele na tentativa de conter essa colonização da Palestina, né? Ele foi eleito deputado por Jerusalém durante o curto período ali do parlamento otomano, estabelecido em 1876, sob ali a nova constituição do império, né? Ganhando, inclusive, a inimizade do sultão Al-Hamid, por ter apoiado ali as prerrogativas parlamentares sobre o poder executivo. E conforme a tradição familiar, e também de acordo ali com a sua educação islâmica, né, e ocidental também, que ele tinha, o Al-Khalid também se tornou um consumado ali intelectual, esse senhor, né, o trisavô do Rashid Khalid. Ele se tornou assim um grande intelectual, né, pessoal? E essa biblioteca Khalid, ela contém muitos livros dele, inclusive desse senhor, que estão em francês, alemão, inglês, tem uma vasta ali obra, né? Assim como muita correspondência com acadêmicos na Europa, no Médio Oriente, né? E além disso, ele tem lá nessa biblioteca está arquivado antigos jornais austríacos, franceses, que ele armazenou, que ele guardou, britânicos, né, na biblioteca, e mostram realmente que ele acompanhava regularmente a imprensa estrangeira, ele acompanhava tudo que estava acontecendo, né? Era um político, intelectual, político também, e há provas de que ele recebia esse material através da mala postal austríaca em Istambul, que não estava ali sujeita às draconianas leis de censura otomanas, né? O que é draconianas leis? São leis rigorosas, né? Eram leis bastante rigorosas. Então ele conseguiu realmente armazenar um grande acervo de documentação importante. E como resultado ali de suas vastas leituras, assim como de seu tempo em Viena e em outros países europeus, ele ia muito à Europa, né? E de seus encontros, inclusive com missionários cristãos, né? Esse senhor, deixa eu falar aqui direitinho. Yusuf Dia, ele estava totalmente consciente de quê? Da difusão do antissemitismo ocidental. Então, ele ia muito à Europa, principalmente ali Viena, e ele começou a ver realmente, né, muito antissemitismo, muita perseguição ali aos judeus. E ele descreve isso, dizia que era muito preocupante, né? A gente sabe que o povo judeu foi muito perseguido,
E em nenhum momento a gente nega isso, pelo contrário. A gente não nega nada dessas, infelizmente, do que aconteceu com esse povo. Mas esse antissemitismo era principalmente aonde? Estava ali presente na Europa. Quer dizer, eles sofreram diversas situações negativas na Europa e depois eles vão descontar em quem? Nos palestinos. O que é que os palestinos têm a ver com situações que eles passaram na Europa? Né? Isso que eu me questiono. Né? E ele também, pessoal, havia obtido um conhecimento ali impressionante das origens intelectuais do sionismo. Ele estudou muito essa questão, em especial ali a sua natureza como resposta a esse virulento antissemitismo que ele via na Europa cristã. Ele, inclusive, ele estava ali ciente da obra do Theodor Herzl, né, que era um jornalista vienense, né, a obra dele, do Theodor Herzl, inaugurando ali o sionismo com o Estado judeu. A obra dele, eu já falei em live sobre essa obra dele, o Estado judeu. Então, esse senhor, né, o senhor Khalid, ele estava ciente dessa obra, o Estado judeu, desse jornalista vienense, Theodor Herzl, publicada ali em 1896, tá, pessoal? O ano de publicação dessa obra sionista, o Estado judeu. E sabia ali dos principais, ele sabia inclusive detalhes dos primeiros 2 congressos sionistas ali em Basileia, na Suíça. Em 1897 teve outro em 1898, logo no ano seguinte, né? Então, de fato, pessoal, parece assim muito claro que o Yusuf Dia, esse senhor, ele conhecia Herzl, né, da época em que ele viveu em Viena. Eles se conheceram. E ele sabia dos debates e das visões de diferentes líderes e correntes sionistas, inclusive entre as quais a defesa ali explícita de Herzl de um Estado para os judeus, de um etno-Estado, como o direito soberano, ali com um direito soberano de controle de imigração, inclusive. E além disso, pessoal, esse senhor, o Yusuf Dia, né, como prefeito de Jerusalém, né, ele acabou testemunhando ali o conflito com a população local de Jerusalém e outras regiões ali da Palestina histórica, provocado ali pelos anos iniciais dessa atividade proto-sionista, né? E começando ali, porque a gente sabe que desde o final ali do século XIX, né, a gente teve a chegada dos primeiros colonos judeus na região, judeus europeus, né, no fim ali da década de 1870, né, princípios da década de 1880. Então a gente já tinha os primeiros colonatos, né, as migrações ali para a Palestina. E esse intelectual, né, o Yusuf Dia, ele começou a se preocupar com isso. Ele pensou, poxa, isso não vai dar certo. Né? A gente tem uma população aqui já original aqui do local, e ele começou a perceber que o intuito realmente era estabelecer um etno-estado, um estado para judeu. O restante era para ser expulso. É o que a gente vê até hoje, né? Então, Herzl, o reconhecido líder do crescente movimento que ele tinha fundado, né? Ele fez, inclusive, ele fez uma única visita à Palestina, essa criatura, esse Herzl, em 1898. Inclusive, foi programada essa visita para coincidir com a do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Olha só. Ele já havia, inclusive, começado a pensar sobre alguns dos problemas que envolviam ali a colonização da região da Palestina. Inclusive, ele escreve no diário dele, esse livro do Khalid Rashid, ele mostra detalhes disso. Herzl, ali o propagador do sionismo, ele escrevendo em seu diário em 1895. Ele escreve assim, no diário dele: devemos, isso palavras, né, isso foi escrito no diário desse sionista Herzl. Olha a ideia, pessoal.
devemos expropriar gentilmente as propriedades privadas nos territórios a nós designados. Devemos tentar estimular a população pobre. O tempo inteiro ele se refere ali à população indígena da região, a população palestina, né, em sua grande maioria ele trata como população pobre, né, ele fala muito isso. Devemos tentar, olha só, estimular a população pobre a cruzar a fronteira à procura de empregos para ela nesses países de trânsito, né, rejeitando-a, enquanto isso, para empregos em nosso país. Ou seja, ele já estava planejando como expulsar a população original da Palestina, como expulsar os palestinos, né? Negar empregos, né? Retirar ali suas casas, né? Enfim, expulsá-los, literalmente, né? Manda eles para os países vizinhos, né? A ideia era essa. E ele ainda disse mais, o Theodor Herzl, essa criatura: os proprietários virão para o nosso lado. Tanto o processo de expropriação quanto a remoção dos pobres, ele sempre cita isso, a remoção dos pobres, quer dizer, o nível de supremacia de um ser desses, porque isso aqui é a ideia de gente maligna, né? A ideia do sionismo aqui. Aí ele fala a remoção dos pobres, né, que devem ser realizados de maneira discreta e prudente. Palavras do Herzl, desse sionista, tá, pessoal? Olha o nível de horror. O supremacismo desse povo vem daqui. Então, isso aí vocês imaginam mais de um século disso, né? Tanto que esses líderes sionistas são todos psicopatas, não escapa nenhum. Tudo psicopata, tudo, não escapa. A Érica é doida? Ela é. Mas ela fala. Tudo psicopata, não escapa nenhum. E aqui, pessoal, só para botar aqui a tela maior para vocês conseguirem ler, né? Só para a gente ver aqui. Thalita, é desse jeito. Esse movimento sionista não tem nada de bom para o mundo. Para a Palestina, principalmente, onde eles escolheram colonizar, e para o mundo. É um perigo. Aqui, o poeta nacional da Palestina, né, o Mahmoud Darwich, acho que pronuncia assim esse segundo nome dele, Darwich, ele fala o seguinte: se as oliveiras conhecessem as mãos que as plantaram, seu azeite se transformaria em lágrimas, realmente. E aqui na esquerda, eu já citei até livros dele, do Shlaim Avi, historiador israelense, né? Mais um dos historiadores, né, que a gente tem vários historiadores israelenses, arqueólogos também israelenses, expondo a verdade, eles atuam com honestidade intelectual, expondo a verdade dos fatos, e o Shlaim Avi é um desses historiadores israelenses. Olha o que ele fala: até agora, as potências ocidentais estão completamente tendenciosas para um lado. Por um lado, condenam o Grupo H de resistência palestino e o descrevem como uma organização tratorista, que não pode dizer aquele nome, né? Mas, por outro lado, eles não olham para a reação israelense e não a criticam de forma alguma. Eles passam pano para o tratorismo. Os pais, quem são os pais do tratorismo? É o sionismo, né? É esse Estado sionista. Eles são os pais, começou com eles. Portanto, eles são cúmplices do ataque a Gaza e aos civis. Na verdade, eles deram luz verde ao Estado ilegítimo, né, para fazer as coisas mais hediondas, em vez de pedir um cessar-fogo. Eles fazem vista grossa e aí continua, né, diariamente aí as atrocidades acontecendo contra civis, em sua grande maioria, pequeninos e mulheres. É uma covardia, assim, que, sinceramente. E aqui a gente tem um documento importante, tá, pessoal? É a carta que o Yusuf Dia, aquele senhor que eu mostrei para vocês, o parente, o trisavô lá do Rashid Khalid, ele mandou para o Theodor Herzl essa carta bem aqui. Não vou explicar para vocês o conteúdo, né?
O Yusuf Dia, né, aquele intelectual, né, político importante ali de Jerusalém, palestino, ele enviou para Theodor Herzl nessa carta, né, e ele frisava bem: a Palestina é habitada por outras pessoas que não aceitarão facilmente a sua remoção, né? Então ele tentou ali de todas as formas um diálogo com Herzl, né, com esse sionista, dizendo que não fizesse isso, que esse plano de colonizar a Palestina daria errado. Haviam diversas pessoas, inclusive os palestinos, a gente tem, a grande maioria é muçulmana, mas a gente tem cristãos também, palestinos judeus também. Então a gente tem uma grande variedade de pessoas que viviam em paz, que conviviam em paz na região. O sionismo chegou, gerou o caos, né? Começou ali com o mandato britânico, né, que sinceramente só piorou a situação depois ali do fim do Império Otomano, e a região se tornou um protetorado britânico, e aí pronto, eles abriram as porteiras para os psicopatas bíblicos sionistas, né? E ele, inclusive, ele diz no finalzinho da carta: em nome de Deus, deixe a Palestina em paz. Ele fez vários pedidos, súplicas, né? Realmente esse intelectual, que era um político, né, importante, como eu falei para vocês, na época de Jerusalém, e ele tentou ali de várias formas, né? Então, o Yusuf Dia, ele teria estado mais consciente, ele estava sempre na Europa, ele era um grande intelectual e político, então ele estava em contato ali com várias regiões, principalmente países europeus. Então, ele teria estado mais consciente que a maioria dos compatriotas dele na Palestina dessa ambição desse nascente movimento sionista, né? Assim como também da sua força, né, da força desse movimento, desse sionismo, né, de seus recursos, do seu apelo. Ele já estava ciente do que ia acontecer. Ele sabia muito bem que não havia ali como conciliar alegações sionistas sobre a Palestina e seu objetivo explícito por um Estado, por um etno-Estado judeu, e soberania ali com os direitos, o bem-estar dos habitantes nativos da região. Eles não estavam nem aí para isso. O bem-estar dos habitantes nativos, eles tinham simplesmente que se retirar. Ou se retirava ou ia morrer, né? O sionismo, ele vê dessa forma até hoje, né? Então, por essas razões, presume-se, né, o próprio Rashid Khalid, né, o parente, o neto dele, diz que realmente esse parente dele, ele enviou, em 1º de março de 1899, uma presciente carta, né, como já prevendo, presciente já de premonição, né? Então ele enviou essa presciente carta de 7 páginas ao rabino-chefe francês Zadok Khan, né, com a intenção de que essa carta que vocês estão vendo aqui na direita, esse documento, né, eu só fiz o print da página, da página do livro, né, do Rashid Khalid, aquele que eu mostrei da capa verde para vocês, né? Então, se vocês forem ler, vocês vão ver que essa carta está lá. Tá? Então, a intenção era de que essa carta ela fosse repassada de fato ao fundador do sionismo moderno, ao Herzl, né? E a carta ela já começava com a expressão, ele foi um gentleman ao escrever essa carta. Realmente, o senhor Yusuf Dia, ele foi um gentleman, ele tratou o sionista da melhor forma possível. Ele começava com expressão de admiração, né, pelo Herzl, não sei como que ele conseguiu isso, né, que ele estimava como homem, como escritor de talento, né, porque o Herzl era jornalista lá em Viena, e como um verdadeiro patriota judeu. E ele tinha, o Yusuf Dia, ele tinha muito respeito pelos judeus, né, ele sempre dizia que são meus primos, né, referentes ali à questão do patriarca Abraão, né, reverenciado ali como antepassado em comum tanto por judeus quanto por muçulmanos. A gente tem que lembrar disso, sendo que no islamismo, Abraão esses patriarcas são tidos como profetas, né, que nem Jesus. No Islã, que é um personagem, uma pessoa normal, comum, camponês, que foi um dos profetas ali do Islã, tá? E Abraão foi um desses profetas também.
segundo o islamismo. Então, é um patriarca ali que é comum, né, ao judaísmo, ao islamismo, ao cristianismo também, né, lógico, o cristianismo usa ali o Antigo Testamento. Então, ele tratou muito bem o Herzl, né, muito educado, né, sempre com muito cuidado ali ao tratar os judeus da melhor forma possível. Ele entendia as motivações do sionismo, assim como ele condenava essa perseguição que os judeus estavam sujeitos na Europa. Né? Então, os judeus eles eram muito perseguidos na Europa. Em vários momentos da história a gente vê isso. Né? Agora, eles não podem descontar isso nos palestinos, colonizando a Palestina. Então, isso que estava errado, mesmo porque o próprio Império Otomano ele tratou muito bem os judeus. Eles tiveram proteção ali em vários momentos. Então, o ex-prefeito e deputado de Jerusalém, esse senhor Yusuf Dia, ele realmente passava a alertar para os perigos que previa como consequência dessa implementação desse projeto sionista de um Estado soberano judeu ali. Então, ele já estava prevendo isso. Né? Ele, como político, né, prefeito de Jerusalém, foi deputado uma época, um grande intelectual, viajava muito. Então, ele já estava prevendo que ia ter confusão, e grande. Né? Essa ideia sionista iria semear ali, como é que eu posso dizer, dissensão ali entre cristãos, muçulmanos, judeus locais, né? Ia gerar o caos, realmente, né? E é o que a gente vê até hoje, né? Iria colocar em risco o status e a segurança que os judeus sempre tinham tido ali em todo o domínio otomano. Ele deixa bem claro e ele explica detalhes nesse livro. Tá? E inclusive, ele chegando ali ao seu principal argumento, né? O Yusuf Dia, ele disse sobriamente que quaisquer que fossem os méritos do sionismo, as forças brutais das circunstâncias tinham que ser consideradas. Então, a mais importante era que a Palestina, ela é parte integral do Império Otomano, nessa época dele, que ele governava, e mais grave, ela é habitada por outras pessoas. Né? Então, tem toda essa questão. Né? Ela já tinha uma população nativa que nunca iria aceitar ser suplantada. Isso é óbvio. Então, o Yusuf Dia, né, o parente do Rashid Khalid, do autor do livro, ele falou com pleno conhecimento dos fatos, né, ponderando que era pura loucura o sionismo planejar tomar conta da Palestina. Então, nada poderia ser mais justo e equitativo do que a infeliz nação judaica encontrar refúgio em outro lugar. E ele concluía com um pedido sincero, né, como está aqui no slide, eu coloquei, em nome de Deus, deixa a Palestina em paz. Isso está nessa carta. Então, olha aí, pessoal, é o pedido desse prefeito de Jerusalém, na época, né, parente do historiador, professor, escritor Rashid Khalid, o pedido que ele fez direcionado ali a Herzl. Ele tentou convencer ali de todas as formas, olha, não vai dar certo esse projeto aqui na região. Pessoal, só dar boa noite aqui ao Jorge, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, o Isaac também. Né? É um absurdo, né? Eles são muita perversidade, né? Uma coisa assim, maligno, né? Sei lá, não sei nem, ultrapassa todos os limites, né? Todos os limites possíveis. Né? Gabriel também, boa noite, Gabriel. Gabriel, que é moderador também e membro do canal. Muito obrigada pelo apoio. Khaled Mohammed, boa noite. David, boa noite, que é membro aqui da área VIP também. Exatamente. Ali o imperialismo tem a mão, né? A mão do imperialismo é importante ali para manter o controle ali no Médio Oriente, para desestabilizar a região. Gabriel, muito obrigada pelo apoio. Olha aí, distribuiu 10 assinaturas, tá, pessoal? Quem recebeu as assinaturas, aproveitem. Tem um conteúdo exclusivo aqui para membros da área VIP aqui do canal, tá? Demais, demais. Exatamente, precisamos de mais vozes, né? Porque
É muito triste o que está acontecendo e muitos ignoram. Exatamente, é nazifascismo, total. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Não, eu entendo, esse período é complicado. Eu achei que não ia ter ninguém na live, pessoal, hoje. Sou muito grata pela audiência, muito obrigada a todos, né? Eu achei que realmente não ia ter ninguém, porque tá todo mundo, né, assim, ocupado, né, com o dia de amanhã. Boa noite, Milton, seja muito bem-vindo. Ah, sim, Feliz Natal, boas festas, né? Pena que a gente está vivendo um momento tão complicado, né? Ai, tão complicado que é difícil, né? A gente ter paz até para comemorar determinados momentos, né? Exatamente. O Ibrahim colocou, e, pois é, eu falei no começo da live sobre essa questão dos cristãos americanos, né, que defendem muito essa bandeira aí do Israel. É um perigo, né, pessoal? Isso é um perigo para o mundo todo. E aí, quando vão para lá, levam chincadas, né? São maltratados. Eu não entendo esses cristãos. Moisés, boa noite. Ah, sim, boas festas para todos vocês, um Feliz Natal. Né? No final da live eu vou falar de novo. E que as pessoas realmente, assim, é um momento de, independente de crenças, né? Um momento de união familiar para muitas pessoas, né? De amigos, de troca de presentes, né? Que a gente sabe. Mas que possam realmente cultivar ali, fazer renascer essa empatia que a gente precisa cada vez mais no mundo, compaixão, empatia, amor, respeito, que a gente tem cada vez menos isso. Né? As pessoas se matando aí por ideologias na internet, né? É uma coisa assim horrível, uma perseguição grande, e que a gente possa lembrar dos palestinos sempre, né? Inclusive amanhã, quando tiver todo mundo reunido em família, né? Que a gente possa lembrar principalmente dos pequeninos, das crianças palestinas. Quando você estiver ali reunido e tal, curtindo, se divertindo com sua família, eu desejo imensamente que você lembre das crianças palestinas. Não, Tânia, nem se preocupe, eu entendo, tá? Emerson, boa noite, obrigada, valeu. Então, esse pessoal está quase no finalzinho da live, mas vamos compartilhar, viu? Que ainda dá para muita gente ainda. E quem chegou já depois, assiste novamente, tem muita informação aqui. Essas lives sempre com muita informação importante, referência bibliográfica. Realmente festejar num momento desse é tão complicado, né? Principalmente para quem tem empatia, né? Oi, Pepe, boa noite, amigo. Obrigada pelo apoio de sempre. O Pepe, que é membro aqui da área VIP do canal. Vim só marcar minha presença e dizer que agora eu assisto pela TV. E aí eu fico sem chat na maior parte do tempo. Ah, não se preocupe, pela TV é melhor que você vê tudo, né? Você realmente consegue ler as legendas, melhor o que está escrito nos slides, né? Obrigada, Pepe, pelo apoio. É muito triste, Jorge, muito triste mesmo. E são em vários locais do mundo, né? O mundo meio assim sempre foi caótico, né? Mas atualmente a situação tá complicada. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, Isaac, eu também concordo, pelo contrário, eu desmistifico essas coisas, mas eu me reúno com familiares, né, alguns amigos, em respeito mesmo, né, só para confraternizar, mas para mim não é uma coisa assim, não difere de um outro dia, nada disso, né, tem gente que enlouquece, as pessoas loucas gastando, pro capitalismo é ótimo, né, as pessoas se preocupam muito em gastar, né. A próxima live, Jorge, está agendada para o dia 26, espero que dê tudo certo, né? Só se realmente eu for viajar antes do dia 30, né? Aí vai ficar complicado, mas acredito que a do dia 26 vai dar tudo certo, que é sobre a Síria, sítios arqueológicos na Síria, para a gente ver como é que está a situação, né?
Então é isso, pessoal. Deixa eu dar continuidade aqui, ó. Mais um livro desse autor, desse acadêmico que eu estava indicando, o Rashid Khalid. Palestina, uma biografia, 100 anos de guerra e resistência, né? Uma capa bem importante, né? Uma capa que já nos faz refletir bastante, essa capa, né? E ele tem essa legenda que eu coloquei, pessoal, do Yusuf al-Izza, né? Filastina, em 7 de maio de 1914, né? Somos uma nação ameaçada com o desaparecimento. Aqui a gente já estava vendo o estabelecimento dos colonatos, né, na região, muitos colonos judeus, né, migrando para a região, e já havia essa preocupação ali do governo palestino, né, da região ali, das pessoas daquela região, eles estavam se sentindo já ameaçados, né, porque esses colonatos, eles chegam destruindo tudo. Eles traíram os palestinos, eles não respeitaram os palestinos em nenhum momento. Eles não respeitaram e não respeitam a própria ONU. É uma vergonha, né? Um Estado desse imoral, supremacista, racista, enfim, né? Fascista, né? Assim, extremamente. Eu espero nunca pisar nesse lugar. Então, pessoal, a resposta é a carta que eu mostrei a vocês no slide passado, né? Do Yusuf Dia, né, ele mandou para o Theodor Herzl, e a resposta de Herzl veio. Né? O Herzl, ele respondeu ao Yusuf Dia, né, prefeito ali de Jerusalém. Ela veio rapidamente em 19 de março, né? A sua carta, ela foi talvez ali a primeira resposta de um fundador do movimento sionista a uma objeção palestina convincente contra os seus planos embrionários ali para a Palestina. E nessa carta, nessa resposta que o Herzl deu, o Herzl, ele estabeleceu que iria se tornar um padrão de desenhar, né, na verdade, eu falei errado, de desdenhar, né, eu quis dizer isso, um padrão de desdenhar dos interesses da população palestina local, que eles usam até hoje, né, e às vezes da sua própria existência, como se eles fossem insignificantes. Então, o Herzl, ele tratava dessa forma, como se fossem insignificantes. Né? Então, ele tratava os palestinos dessa forma. Então, pessoal, esse Herzl era uma péssima pessoa. Tudo bem, ele sofreu, e lá na Europa, né, ele sofreu com antissemitismo, e aí ele vai descontar na população palestina, porque o tempo todo ele diz, é uma população pobre. Não, eles não são nada, vamos lá dominar, colonizar. Quer dizer, que espécie de humano é essa? Porque para mim isso não é humano não, esse cara. Eu não vou nem dizer o que ele é, porque senão pode dar problema na live, mas eu lendo esse livro, eu falei muito, viu? E não foi pouco. Eu lia e falava sozinha, porque é uma situação que você nem se controla, é um absurdo. Né? As ideias supremacistas desse ser hediondo. Ser hediondo. Theodor Herzl é um ser hediondo e maligno. Falei. E quem corrobora com ele também. Então, esse líder sionista horroroso, simplesmente ele ignorou a ideia básica da carta, né, de que a Palestina já era a carta que o Yusuf mandou para ele, né, de que a Palestina já era ocupada por uma população que não concordaria em ser suplantada. E apesar de ter visitado a região uma vez, porque esse Herzl, ele só visitou uma vez a região. Ele visitou uma vez a região, né? E como a maioria dos primeiros sionistas europeus, ele não conhecia muito bem a população local, não tinha contato com ela e nem tinha interesse em conhecer. O cara, o supremacismo é assim, né? Eles chegam ali, população mais humilde, mais pobre, vamos colonizar e acabou-se, com apoio de grandes potências, né, como os Estados Unidos, o Império Britânico na época, e aí pronto. Né? Foi muito fácil para eles estabelecerem ali esse projeto colonial. E apesar de ter... quer dizer, vocês veem que mesmo ele tendo ido na região, ele não se preocupou em conhecer as pessoas, em entender algumas questões da população local, nada. Ele tratava a população como algo insignificante.
ele também ficou sem responder às bem embasadas, né, preocupações de Al-Khalid sobre o perigo que o programa sionista representava para as maiorias e bem estabelecidas comunidades judaicas em todo o Médio Oriente, porque ali no Médio Oriente, até hoje, né, a gente tem comunidades judaicas em vários países, né, ali no Irã, e inclusive no Oriente em vários locais, sendo respeitados. Então, os sionistas, eles, quando eu falo que eles usaram e usam os judeus, é nesse sentido. Isso vai acabar se voltando, já está, né, se voltando para o judaísmo, para os judeus, novamente. Então, por isso que é tão importante judeus antisionistas, que se unam realmente, que cresçam cada vez mais, que se unam e mostrem que o sionismo não representa vocês. Né? O sionismo não representa vocês. Há judeus em minha família e todos antisionistas. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de saber separar, né? Porque essa situação, pelo visto, está sem limite, sem controle, vai piorar, o caos vai aumentar, isso vai respingar, inclusive, em muitos mais inocentes, né? Então, o sionismo, pessoal, em última análise, desejava o quê? A dominação judaica da Palestina, né? O Herzl, ele utilizou uma justificativa que tem sido ali o pilar do colonialismo desde sempre, em todos os lugares, e que se tornaria um argumento comum do movimento sionista, que é o quê? A imigração judaica iria beneficiar o povo nativo. Olha o mito que eles usam. A imigração judaica iria beneficiar o povo nativo da Palestina. Como? Aí ele dizia, é em benefício do bem-estar, da riqueza individual, que irá aumentar quando a nossa lhe for acrescentada. Ou seja, o Herzl dizia que, olhe, população palestina, achem bom, fiquem felizes com a imigração dos colonos judeus, né? Quanto mais judeus aí na região da Palestina, mais vocês vão lucrar com isso também. Nós vamos lucrar, porque nós somos ótimos comerciantes, nós vamos lucrar e vocês também vão ganhar com a gente na região. Então, eles faziam toda essa propaganda. A gente vai acrescentar vocês vão se desenvolver mais com a gente, com a nossa presença. E, enquanto isso, eles iam entrando, né? Entrando, se apropriando, roubando, né? Então, é uma coisa, assim, bem complicada, né? Firepro parte Espanha, Cáucaso, também um pouco região do Cáucaso, Espanha principalmente, tá? Sefarditas, né? E, assim, só uma parte da família, né? Mas um pouco mais, até mais distante. Então, pessoal, olha a mentira descarada desse sionista, né? Olha a mentira descarada, quer dizer, eles mentem do início ao fim, né? E continuam mentindo sempre, 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 né? Descaradamente. É muito, nem sei o que dizer, sabe, pessoal? Supremacismo ao extremo aqui, sabe? E ainda tem gente que diz que não, que eu estou interpretando errado. Então, pessoal, olha só, aqui esses 2 livros do professor Nur Saleh eu já indiquei ao longo de algumas lives, né? Eu não vou falar muito deles aqui, né? Só rapidamente, porque eu já indiquei esse a história de 4.000 anos da Palestina, do professor, do acadêmico Nur Saleh, historiador. Ele narra em detalhes, ao longo de várias lives eu falo sobre esse livro, tá? Eu ia falar até um pouco mais dele hoje, mas a live já está ficando longa, né? Porque eu quis dar prioridade a esses outros 2 livros que eu descobri para trazer aqui para vocês. Esse aqui da direita é maravilhoso, eu indiquei ele na live passada, na parte 6. Hoje a gente está na parte 7, eu indiquei na parte 6, que é a Bíblia e o sionismo, tá? Tradições inventadas, arqueologia e pós-colonialismo na Palestina e Israel. Então, esse livro da direita dele, a Bíblia e o sionismo,
É muito interessante, eu vou abordar muito ele com vocês, porque ele vai mostrar, inclusive, questões arqueológicas, né? Na parte 6, eu falei muito sobre ele, né? Então, esse é a Bíblia e o Sionismo, né? Esse livro ele é único em vários aspectos, né? Primeiro que a maioria das obras sobre Palestina e Israel tende a se concentrar em assuntos atuais, dando atenção o quê? Inadequada ao contexto histórico. Esse é o perigo, por isso que muita gente fica desinformada. Além disso, muitas obras que abordam questões religiosas, né, elas não refletem uma profundidade ali de estudos ou uma familiaridade com a história e a política modernas da região. Né? Em segundo lugar, uma característica ali que distingue, né, essa obra é seu uso extensivo ali dos arquivos sionistas e israelenses. Então ele mostra detalhes desses arquivos, dessa documentação. Inclusive a obra ela integra ali uma discussão crítica sobre a Bíblia e o sionismo, a forma como o sionismo usa a Bíblia, no contexto da história moderna da Palestina, né, e as questões relacionadas ao discurso ali interreligioso. Mais ou menos isso, né, pessoal? Eu ia falar um pouco mais sobre ele, entrar em algumas questões, mas a gente já tem quase 2 horas de live, e eu não quero que a live fique muito longa, tá, pessoal? Porque senão o pessoal não assiste. Tem gente que quando passa de 1h30 já reclama. Então, só por isso. Mas eu espero que a gente teve aqui hoje várias dicas de leitura, né? 2, inclusive, eu nunca tinha apresentado aqui, né? 2 dicas novas. E eu espero que realmente sirva aí para acrescentar os estudos de vocês, para que vocês possam se aprofundar cada vez mais nesse tema. Indica para o pessoal que está perdido. Eu não sei, eu não... Né? Indica para essas pessoas, tá? Vamos indicar esses livros. É muito importante. E agora eu vou só mostrar para quem ainda não conhece, eu vou mostrar aqui o site que eu sempre mostro daquele historiador judeu, PhD em Palestina, Zachary Foster. Gente, toda semana tem artigo publicado lá por ele. Toda semana ele publica novos artigos, né? E são incríveis os artigos, um melhor que o outro. Eu vou até explorar mais esses artigos dele, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver se deu certo. O site ele tá em inglês, tá, pessoal? Palestine Nexus, né? Ó, você cadastra seu e-mail para ficar recebendo os artigos dele, tá? Ver todos os artigos, ó. Tem artigos bem, bem recentes, né? Tá tudo em inglês. Se você não conseguir ler, você usa o tradutor, né? Traduz, ó. Tem muita a judaização de Israel. Então ele trilha também o caminho das evidências, né? Ele fala dos grupos de resistência, ele fala das maldades de Israel. Esse aqui é forte, como diz um amigo Scania, é forte. Ó, tem uma série de documentação no site dele, mapas e mais mapas. Ele tem vários cursos acadêmicos, né, documentos importantes. Então é isso. Palestine, digite Palestine Nexus e aí você já encontra. Porque contra isso aqui ninguém pode fazer nada. Ainda bem que não conseguiram derrubar esse site dele, né? Porque é muito importante para quem pesquisa sobre esse tema, né? Então, indiquem sempre esse site para a galerinha, para os pseudos, né? Porque eu chamo de pseudos. Quem nega a história, quem nega a realidade, quem falsifica, é um pseudo, né? Então, pseudista. Então, indiquem para essas pessoas, para eles aprenderem, né? Para eles estudarem também. Não pode cair no esquecimento, porque você vê o tanto que esse pessoal sofre, né? Anos e anos, décadas